Olá, eu sou a professora Renata Nascimento, da Universidade Federal de Ouro Preto, e vim aqui hoje conversar sobre um tema extremamente relevante para a saúde pública, que é a segurança do paciente. A primeira pergunta que normalmente surge quando eu começo a falar em segurança do paciente é: por que falar nesse tema e o que é segurança do paciente? Segurança é um conceito que está já na nossa sociedade, entendido por todas as pessoas. Vou dar dois exemplos. Quando passamos próximo a uma construção civil e identificamos um profissional em cima de um andaime não usando capacete, o primeiro pensamento que vai vir para as pessoas é: este profissional está se submetendo a um risco, porque se ele cair, provavelmente ele vai se machucar. E pode ter algo grave em função de não utilizar o capacete. Então nós entendemos que o equipamento de proteção individual ele é necessário para reduzir dano. Então o conceito de segurança para a gente ele já é um conceito que nos mostra prevenção e utilização de conhecimento para reduzir riscos e danos associados a alguma atividade. Um outro exemplo que nós podemos destacar em meio à pandemia pela Covid-19, é o uso de máscara. Se saímos à rua, num local onde haja um maior número de pessoas e identificamos alguém sem máscara, nós já sabemos que aquela pessoa está se expondo a um risco de contaminação pelo novo coronavírus, mas também colocando outras pessoas em risco. Mas por que mesmo conhecendo o risco, muitas pessoas assumem essa postura de se exporem ou de exporem o outro ao risco? O conhecimento sobre segurança, ele muda ao longo do tempo. Existe essa correlação de temporalidade, porque os conhecimentos e as percepções com relação ao que é seguro mudam. Talvez o exemplo mais emblemático disso seja a segurança do trânsito. Quando nós olhamos a história relacionada, por exemplo, ao uso do cinto de segurança, nós identificamos que o cinto ele foi patenteado no final dos anos 1800. Mas ele só se tornou de uso obrigatório no Brasil em 1994. Antes disso, era normal se achar que o transporte de pessoas e de animais de estimação pudesse ser feito de qualquer maneira. Então pessoas se empilhavam atrás de caminhonetes, crianças e animais de estimação eram transportadas no porta-mala de carros, e isso era considerado normal. Quando os dados começaram a mostrar a importância do cinto na redução das sequelas graves, inclusive das mortes, nos acidentes de trânsito, e veio a legislação obrigando a sua utilização, esse comportamento ele foi mudando ao longo dos anos. E hoje, todos nós, quando entramos no carro, já temos esse reflexo de colocar o cinto de segurança e de proteger as pessoas que amamos, e inclusive os animais de estimação. Mas, quando nós olhamos as estatísticas de trânsito, ainda observamos mortes, acidentes graves com sequelas, envolvendo pessoas que assumiram o risco e que não utilizaram o cinto de segurança. Então, o conceito de segurança ele está associado a uma decisão pessoal, mas também a uma cultura que é construída pela sociedade. E é nesse contexto que eu quero apresentar para vocês o conceito de segurança do paciente, que é a redução ao mínimo possível do risco de dano evitável associado aos processos de cuidado em saúde. Normalmente nós dizemos que é evitar o evitável. Por que a gente se preocupa com isso? Existem alguns marcos que trouxeram a importância deste tema ao longo dos anos. Podemos dizer que a tragédia da talidomida é o primeiro e grande marco histórico. O lançamento de um medicamento para o tratamento de náuseas e vômitos que causou milhares de malformações congênitas em bebês que nasceram com membros inferiores e superiores deformados, uma alteração que é chamada de focomelia. E por que isso é importante de ser destacado?
porque foi a partir daí que se despertou a importância dos estudos envolvendo os medicamentos antes do seu lançamento no mercado, mas principalmente o seu acompanhamento para conhecer os efeitos do seu uso nas populações. E deu origem a uma ciência que nós chamamos de farmacovigilância. Em 1968, a OMS criou então um Centro Internacional de Farmacovigilância, para que os profissionais pudessem registrar todos os eventos identificados durante o processo de uso de um medicamento em condições de mundo real e enviar para este centro, a partir dos seus centros nacionais, para constituir uma grande base de dados que possa nos ajudar a entender melhor essa situação em cada país e, consequentemente, no mundo. E um outro dado importante, um marco para a história da segurança do paciente no mundo, foi um relatório publicado em 1999 chamado Errar é Humano, que é uma outra grande característica que a gente precisa discutir quando fala sobre segurança do paciente. São pessoas cuidando de pessoas, e pessoas estão sujeitas a erros porque somos humanos. Agora, a partir desses erros, nós precisamos aprender e construir sistemas que sejam mais seguros. E esse relatório trouxe a necessidade de aprendermos com os erros e de trabalhar por sistemas, por cuidados mais seguros em todos os ambientes, seja de atenção primária, de média ou de alta complexidade. No ano de 2004, a OMS então lançou uma Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, conclamando todos os Estados-membros a trabalharem políticas locais para estimular a segurança nos cuidados em saúde. Em função disso, o Brasil, no ano de 2013, publicou uma Política Nacional de Segurança do Paciente, que é a Portaria 529. E essa portaria, ela estabeleceu a necessidade de implantar uma série de protocolos, que incluem a identificação correta do paciente, a comunicação efetiva entre os membros da equipe de saúde, o cuidado em todo o processo de medicação, desde a prescrição até a administração no paciente, a cirurgia segura, prevenção de úlceras, de queda, e um protocolo que hoje, em função da pandemia, ganhou importância fundamental, que é a higienização correta das mãos. Além dessa portaria, foi publicada também uma resolução colegiada da Anvisa, que determina algumas ações importantes, além de padronizar terminologias no âmbito da segurança do paciente. E eu queria destacar duas coisas importantes. Primeiro, a criação dos núcleos de segurança do paciente, que devem acontecer em todos os serviços de saúde. E o segundo, o estímulo à notificação dos eventos adversos. Nós precisamos registrar, conhecer o que acontece para poder planejar melhor as nossas ações em saúde. Nesse contexto, é importante então que a gente entenda o que é evento adverso a medicamento. O evento adverso, ele é qualquer dano ou injúria advindo de medicamentos que são provocados pelo seu uso, então, por exemplo, uma reação adversa a medicamento, ou pela falta dele quando ele é necessário, ou pela sua utilização incorreta, que nós chamamos de erro de medicação. Os erros, eles podem ocasionar ou não danos ao paciente. Quando a gente fala em evento adverso, estamos falando de situações que geram dano ou injúria. Os eventos adversos e os erros, eles são muito importantes e são responsáveis por grande mortalidade em todo o mundo. Um estudo nos Estados Unidos, no ano de 2016, mostrou que os erros foram a terceira causa de morte, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares e do câncer. Nesse sentido, muitas vezes, quando eu vou falar sobre segurança do paciente, eu chego em hospitais, em serviços, e eu pergunto para as pessoas, para os profissionais de saúde, o que é mais seguro? Ser internado aqui, ser cuidado por esta equipe de saúde ou andar de avião? E muitas pessoas falam comigo, claro que é ser cuidado aqui, que é ser internado nesse hospital. E aí eu trago alguns dados que infelizmente nos mostram que essa não é a realidade. Por quê?
Uma outra coisa importante dentro do cuidado, né, e desse conceito de segurança é que segurança é um atributo de qualidade. E muitas áreas do conhecimento, em função disso, melhoraram seus processos de segurança porque buscam serviços de qualidade, que a aeronáutica trabalha já há muitos anos, né, com esse foco. E nós precisamos trabalhar também com esse olhar dentro da saúde. Então, se nós pegamos, por exemplo, dados de 2013, sobre os eventos adversos no ambiente hospitalar, ficou demonstrado que o número de mortes decorrentes desses eventos, eles equivalem à queda de 2,5 aviões do padrão de um jumbo. E nós sabemos que no mundo não há uma queda de 2 aviões por dia, mas aqui é como se caíssem 2,5 aviões só nos Estados Unidos por dia. Quando nós olhamos para os dados do Brasil, a gente tem algumas dificuldades de avaliar, porque nós não temos a cultura de registro desses dados. Nós temos muitas reportagens que nos mostram que os eventos adversos são um problema nos cuidados em saúde, geram danos, geram óbitos, mas algumas estimativas apontam que podem ocorrer cerca de 1.000 mortes por dia decorrentes de problemas associados ao processo de cuidado. Em função desse conhecimento nacional e internacional dos problemas relacionados à segurança do paciente, a OMS lançou, em 2017, o terceiro desafio global, que é medicação sem danos. E qual é o objetivo? Reduzir em até 50% os danos graves e os erros relacionados ao uso de medicamentos. Para isso, o terceiro desafio ele traz 4 áreas prioritárias. O produto, medicamento em si, os processos de trabalho para que hajam sistemas e práticas de medicação mais seguros, os profissionais de saúde que precisam estar envolvidos com consciência nesse cuidado, mas o mais importante e o foco prioritário são os pacientes, que precisam conhecer os desafios que existem no dia a dia do cuidado e serem participativos nesse processo, sendo o alvo de toda a nossa preocupação. Nós sabemos que as causas de erros, elas são diversas, multifatoriais, complexas e, consequentemente, envolvem todos os profissionais de saúde. E normalmente os erros eles decorrem de falhas do sistema e por isso nós precisamos trabalhar para reduzir essas falhas. E aí eu coloco, o que o farmacêutico pode ou deve fazer então nesse contexto para reduzir os eventos adversos relacionados aos medicamentos? Primeiro, reforçando o que já foi dito anteriormente, que nós fazemos escolhas comportamentais a todo momento. Somos humanos, estamos sujeitos a erro, mas nós precisamos aprender com os nossos erros. Se eu sei que uma criança, quando começa a andar de bicicleta, está sujeita a cair, e eu já tenho possibilidades de protegê-la, usando rodinha, usando capacete, eu não preciso deixá-la machucar. Então nós precisamos adotar comportamentos seguros e criar barreiras para que o erro não atinja as pessoas, né? Que no nosso caso, os pacientes, alvo do nosso cuidado. Nesse contexto, o modelo do queijo suíço, ele é utilizado e ele foi adaptado para o processo de medicação, entendendo que cada etapa do processo é uma fatia de queijo. E como característica do queijo, existe a possibilidade de algum erro, né, de algo passar pelo buraco. Então o que a gente precisa fazer é implantar barreiras em cada uma das etapas para evitar que o erro chegue ao paciente. Desde a prescrição, passando pelo armazenamento, pela dispensação, até o processo de administração correta. Esse modelo nos ajuda a pensar e fortalece uma das questões que já são apontadas por vários estudos, que os erros eles estão relacionados à ausência de conhecimentos relacionados aos medicamentos. E não é só pelos pacientes, não,
mas também pelos familiares, pelos cuidadores e, inclusive, pelos profissionais de saúde. Nesse sentido, o farmacêutico ele tem um papel importante de educador, não só para as pessoas, mas também para os outros profissionais de saúde com relação aos medicamentos e a sua forma correta de utilização. Pensando na aplicação então, desse conhecimento na prática cotidiana, o que pode ser feito no âmbito, por exemplo, da atenção primária, de uma farmácia comunitária, onde o farmacêutico tem esse contato direto com as pessoas? Primeiro, estimular que o paciente faça perguntas, esclareça dúvidas, quaisquer que sejam elas, que podem impactar nessa utilização correta. Segundo, estimular para que os usuários de medicamentos para doenças crônicas, eles sempre mantenham uma lista dos medicamentos que eles utilizam e que essa lista seja levada a toda consulta, independente do profissional que vai atender, como uma forma de melhorar essa informação e garantir que seja feita uma análise adequada de todo o arsenal terapêutico toda vez que for incluído ou excluído algum produto ou medicamento no tratamento dessa pessoa. Além disso, é importante orientar sobre o armazenamento dos medicamentos em casa, porque nós sabemos que os medicamentos eles estão envolvidos e são a principal causa de acidentes domésticos, principalmente envolvendo crianças e animais de estimação. Então é importante que as pessoas saibam a forma correta de armazenar os seus medicamentos em casa. E o mais importante, orientar as pessoas no processo de utilização. Nós sabemos que a maioria das pessoas não detém o conhecimento completo e necessário para utilizar de forma correta os seus medicamentos e nós temos uma responsabilidade profissional para garantir a orientação adequada a este uso. Dentro do terceiro desafio global, a OMS também nos aponta 3 categorias prioritárias a serem trabalhadas no contexto de estimular a segurança do paciente. A polifarmácia, ou seja, as pessoas que usam 5 ou mais medicamentos de forma concomitante, os momentos de transição de cuidado e também as situações de alto risco, com foco nos grupos prioritários, como por exemplo crianças, idosos e gestantes. Com relação à transição do cuidado, é importante destacar o papel essencial do farmacêutico na conciliação medicamentosa, que é um processo formal no qual o profissional de saúde estabelece uma parceria com o paciente para garantir a transferência da informação correta e completa dos medicamentos em uso nessas interfaces do cuidado. Então, são pontos estratégicos a admissão no serviço, a mudança ou transferência interna e a alta do serviço, para que a gente consiga avaliar adequadamente e identificar potenciais interações medicamentosas, incompatibilidades, necessidades de desprescrição ou de inserção de novos produtos e que esse paciente possa ter o resultado adequado do seu tratamento. Com relação à segurança, também existem alguns grupos de medicamentos que precisam ser trabalhados com um olhar diferenciado. Um deles são os medicamentos potencialmente perigosos. Se vocês não conhecem, eu convido vocês a acessar o site do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos no Brasil, que é o ISMP Brasil, porque eles produzem muitos boletins interessantes relacionados à segurança do paciente. E um deles que eu destaco aqui são os medicamentos potencialmente perigosos. Existe uma lista para uso hospitalar, outra para uso ambulatorial. Esses medicamentos não são necessariamente os que estão mais envolvidos em erros, mas são aqueles que, quando ocorrem erros, esses erros são graves ou até mesmo fatais e podem levar danos ao paciente. Dessa forma, merecem um cuidado especial. Um exemplo de medicamento potencialmente perigoso que é utilizado tanto na atenção primária quanto na média e alta complexidade são as insulinas. E com as insulinas nós temos 2 cuidados muito importantes a serem tomados. O primeiro é que já existe um desafio relativo às embalagens.
porque nos últimos anos, muitos laboratórios que fornecem medicamentos para o governo padronizaram as suas embalagens e trouxeram um problema importante, que é a identificação dos produtos e evitar-se que haja troca no momento da administração. A Anvisa tem trabalhado, inclusive constituiu um grupo para avaliar as questões de rotulagem e de embalagem no Brasil, mas nós no dia a dia podemos trabalhar com o que temos hoje como realidade, ajudando as pessoas a identificar corretamente, para que não haja, por exemplo, uma troca de uma pessoa que usa a insulina NPH irregular no momento da administração. Imaginem alguém que usa uma quantidade grande de insulina NPH, que é de uma ação intermediária, e troque e utilize essa mesma dosagem para a insulina de ação rápida. Isso pode levar essa pessoa a uma hipoglicemia grave, que pode evoluir para um coma. Então, o objetivo é que nós, como profissionais, ajudemos as pessoas a identificar corretamente os seus medicamentos para evitar erros. Uma outra estratégia muito utilizada também é com relação ao momento da administração. Muitos de nós utilizamos e orientamos as pessoas a utilizarem seringas medidoras para medicamentos de uso oral. Então, recomenda-se que sejam utilizadas seringas específicas para essa finalidade, que não sejam adaptáveis aos acessos venosos, para que a gente possa evitar, por exemplo, a administração de um medicamento que seria por via oral e haja uma tentativa de administração por via parenteral, o que traria danos ao paciente que estamos acompanhando. E um outro exemplo de um grupo de medicamentos que nós podemos trabalhar e que é muito importante nesse contexto da segurança são os medicamentos com grafia ou som semelhante. Para isso, nós temos um método que pode ser utilizado e é recomendado, que é o CD3, onde nós fazemos uma diferenciação entre palavras que são muito semelhantes por meio de uma escrita em letras maiúsculas, em caixa alta, daquelas letras que diferenciam as palavras. Eu coloquei aqui como exemplo dopamina e dobutamina. Então, nós escrevemos em letra maior todas as letras que diferenciam essas palavras em todos os momentos onde possa haver problemas. A gente pode incluir essa padronização no sistema informatizado de prescrição, colocar na identificação da prateleira, no momento da separação e no momento da administração. E por fim, e não menos importante, relembro que cada um de nós, profissionais de saúde, temos a responsabilidade de notificar eventos adversos e queixas técnicas. A notificação espontânea é a principal estratégia da farmacovigilância em todo o mundo e ela é essencial para que nós possamos, a partir dos dados produzidos pela experiência do mundo real de utilização dos medicamentos, que sejam geradas informações pelos órgãos reguladores nacionais e internacionais, para que a gente possa melhorar o processo de cuidado e garantir o conhecimento sobre todos os produtos que estão comercializados. A exemplo do que aconteceu com a talidomida, nós temos situações cotidianas que podem ser minimizadas com relação ao risco de um produto de não qualidade ou que já esteja demonstrando reações graves por meio da informação em saúde. E essa informação só é possível com a notificação. Eu convido vocês a conhecerem então um projeto de extensão coordenado por mim, da Escola de Farmácia em parceria com a Farmácia Escola, que é o Farmácia de Ouro. E o objetivo é fortalecer a notificação na região dos Inconfidentes, contribuindo logicamente para fortalecer a farmacovigilância no Brasil. A partir então de todos esses pontos que foram trazidos nessa nossa breve conversa, encerramos essa fala chamando a atenção para a característica primordial do ser humano, que é o erro. Nós estamos sujeitos a erros, mas precisamos aprender, enxergar o erro como uma oportunidade. E aí eu trago uma frase que traduz bem isso. Aprenda com os erros dos outros. Seria impossível você viver o suficiente para cometer todos. Vamos, como equipes e como profissionais, aprender, trabalhar com o erro de forma sensível, mas também transparente,
Existe uma recomendação e várias instituições hoje já trabalham com uma política que ainda não temos uma palavra em português, né, mas é chamada de disclosure, que é a abertura de um evento adverso para a família ou o paciente, como uma forma de discutir, deixar muito claro o que aconteceu, aprender com esse erro e trazer estratégias para que a instituição possa melhorar os seus processos de cuidado no dia a dia. Lembrando sempre que durante toda a nossa atividade profissional, nós lidamos com pessoas. E essas pessoas são únicas. Elas são o pai, a mãe, o filho, o amor da vida de alguém. Então, que em cada momento que nós exercemos a nossa atividade profissional, nós tenhamos essa consciência, essa responsabilidade e por meio de uma mudança da nossa postura, possamos contribuir para a construção de uma cultura de segurança do paciente no nosso país. Todos juntos pela segurança do paciente. Eu agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição para dúvidas que vocês tenham, deixando aqui o meu e-mail, que é o renata.nascimento@ufop.edu.br. Muito obrigada!
Música